eu dizia que a gente precisa falar de um escritor nordestino, sergipano, da cidade de São Simão, muito importante para Campos do Jordão, chamado Paulo Dantas. Tuberculoso, Paulo Dantas chegou à casa de Guilherme de Monteiro Lobato, logo em São Paulo, logo após o falecimento de Guilherme. A família ainda muito impactada com a morte do menino. Assim que o Monteiro Lobato atende a porta, ele se depara com o Paulo Dantas, muito debilitado, muito doente, tuberculoso, e tem um choque porque a figura de Paulo Dantas lembrava muito a figura do seu filho Guilherme pouco antes de morrer. E aí Monteiro Lobato ouve a história de Paulo, dá uma carta de recomendação e o Paulo Dantas vem para Campos do Jordão, fica hospedado aqui numa pensão em Abernéssia, e aí ele se cura da tuberculose, e aí sim ele vai ser o grande escritor regionalista, autor de grandes livros como Capitão Jagunço, por exemplo, um sujeito que trocava correspondência com Guimarães Rosa, com o próprio Monteiro Lobato, com Jorge Amado, uma grande figura da literatura brasileira, que a gente vai retomar depois em outro momento. Mas é importante ressaltar que aquele material a que fiz referência no vídeo anterior, as aquarelas e as fotografias de Monteiro Lobato, estão no acervo da Secretaria de Cultura aqui de Campos do Jordão e fizeram parte da grande exposição que foi feita quando dos 130 anos de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato então tem essa ligação muito próxima com a nossa cidade. Vale lembrar que hoje, na frente da casa, no lugar onde estava construída a casa em que Monteiro Lobato morou com a família, hoje consta uma placa que acabou virando um ponto turístico, e é comum a gente passar por lá e ver alguns turistas e alguns jornanenses tirando foto dessa placa que foi colocada durante a primeira jornada literária de Campos do Jordão, que aconteceu no ano de 2015. Não há como falar de literatura brasileira hoje, de Brasil, da importância da discussão em torno dos destinos do Brasil e da produção cultural e literária do Brasil, sem falar deste grande homem que foi Monteiro Lobato. Tão polêmico, tão genial, tão extraordinário, tão à frente do seu tempo, que ainda hoje é motivo de discussão não só nos meios acadêmicos, mas também nos meios literários. A proximidade dele com Campos do Jordão é essa que eu falei com vocês aqui, que é bastante profunda e que deve ser mantida pela nossa cidade. Ele tem uma frase emblemática no livro Cartas Escolhidas, em que ele diz o seguinte: assim como o céu é um nascedouro de estrelas, Campos do Jordão é um paraíso pousado na terra dos homens. Isso exemplifica todo o amor e toda a relação que esse grande brasileiro tinha com a nossa cidade. Que Campos do Jordão possa celebrar e reverenciar sempre a memória daquele que levou a nossa cidade, a nossa paisagem, as nossas árvores, os nossos rios, a nossa serra, a paisagem jordanense no seu coração. O Brasil deve muito a Monteiro Lobato, o Vale do Paraíba deve muito a Monteiro Lobato, e ele está eternizado nos seus livros, como alguns livros fundamentais, como Urupês, como Negrinha, como as Cartas de Blair que ele escreveu, e a editora Senac publicou recentemente, há alguns anos, para falar a verdade, o livro O Furacão da Botocúndia, que conta um pouquinho da trajetória desse grande brasileiro. Visitem Campos do Jordão, visitem o local onde morou Monteiro Lobato, visitem o Museu de Monteiro Lobato em Taubaté, visitem a Fazenda Buquira em Monteiro Lobato e vamos celebrar a memória desse grande brasileiro. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.